Tá todo mundo fingindo que tá tudo bem, mas tá tudo acabado. Pregador subindo no altar com pecado escondido e a igreja batendo palma. Jovem cheio de chamado, mas na imoralidade. E ninguém fala nada. Casamento se acabando dentro da igreja, gente se desprezando no culto, mas está todo mundo sorrindo para foto. Tem líder que vive em adultério e estão tratando como se fosse só um escorregão. Tá cheio de gente ferida, vazia, cansada de um evangelho que só funciona no microfone. E quando alguém grita a verdade, dizem que está julgando. Não é julgamento, é alerta. Deus não vai ficar calado para sempre. O que está escondido vai ser esperto. O que é de Deus vai permanecer. E o que é fachada vai cair. Você pode saber cantar, pregar, até orar. Mas se não houver entrega de verdade, está só ensaiando uma fé que não vai te salvar. E ele está errado em falar isso? O que vocês acham? A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar esse vídeo, um tema muito preocupante para aqueles que não estão andando debaixo da luz de Cristo. E, irmãos, é um tema também muito polêmico, porque hoje em dia muitos falam, a congregação é uma igreja rígida, é uma igreja que acaba aí jogando as almas no inferno, né? Tem diversas pessoas que falam, né, a mesma coisa, mas nós vamos abordar hoje, irmãos, não é só pela boca de alguém que está na congregação, é pela boca de alguém que está em outra igreja, pastor de outra igreja, um pastor bem conhecido e bem respeitado no mundo evangélico, Hernandes Dias, né? O pastor Hernandes Dias, ele foi numa podcast, irmãos, e ali houve uma pergunta, né? Pastor, se eu pecar hoje, amanhã eu vou para o inferno? Mas essa pessoa que fez esta pergunta deste pecado, irmãos, ele perguntou se ele brigasse com a mulher, saísse de casa e não retornasse mais, houvesse algum acidente, alguma coisa em que ele ali morresse. E a pergunta foi, eu vou para o céu ou para o inferno? Eu vou salvar a minha alma? Então ele fez uma pergunta para este pastor Hernandes Dias. E nós vamos abordar aqui, né, irmãos, que o Hernandes Dias falou uma coisa em que muitos aí na internet, né, gostam, né? Primeiramente, o Hernandes Dias começou falando algo em que vai aguçar o interesse daquele que anda todo errado na terra. Mas é uma verdade. Jesus Cristo veio na terra, padecer dura morte em cruz, para dar essa graça imerecida a todos nós que não tínhamos obras. Olha que gloriosamente, né? Mas por que então vocês da congregação usam aquele termo? Se formos firmes e fiéis, herdaremos a coroa da vida eterna que já está nos preparada. Se já está nos preparada, a salvação é certa se formos firmes e fiéis. Vamos colocar aqui o áudio, irmãos, mudado na tecnologia para mandar de entender. Olha só. Inscrição. Pastor, vamos para a próxima pergunta aqui. E tem uma que eu não sei, talvez o senhor vai ter uma resposta com base na ideia da presbiteriana, que é não se perde salvação, né? Mas de uma forma geral, tem gente que tem medo de pecar, morrer e perder a salvação porque, sei lá, brigou com a esposa antes de sair de casa. É crente, vai para a igreja, tal, brigou com a esposa, saiu nervoso de casa, bateu o carro, morreu, vai perder a salvação porque tinha um pecado não perdoado? Isso faz sentido até dentro de outras denominações, né? O senhor acha que faz algum sentido? Tem gente que morre de medo disso, né? Tira a ideia de denominação, tá? Para a gente não tornar o assunto eclesiástico, tá? E voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Me permita a leitura de alguns textos
para saber se nós podemos ou não podemos ter certeza da salvação. No seu exemplo, é claro que a pessoa que pensa que ele é crente, salvo, regenerado, selado com o Espírito Santo, o nome dele está no livro da vida, e ele teve uma discussão com a mulher, saiu de casa, bateu o carro, morreu. Se ele estava salvo, ele está salvo. Porque a sua salvação não tem a ver com essa questão do que ele fez com mulher, deixou ele fazer aquele momento. Sua salvação foi garantida a ele no momento que ele creu. Então, deixa eu ler alguns textos para provar isso, tá? Primeiramente, a primeira carta de João, diferente do Evangelho, no Evangelho a tese de João é provar que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, tá? Ele é o Filho de Deus. A tese da primeira carta é provar que você que creu em Jesus tem garantia, segurança da sua salvação. Olha o que ele escreveu no capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, está dizendo o passado. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, o que ele está afirmando? Eu estou escrevendo para você para que você saiba que você tem a vida eterna. Ponto final. Você que creu no seu Jesus, você tem a vida eterna. Então, tem dois perigos contra a questão de segurança. Primeiro é o perigo da pessoa achar que está salva e não está. Está lá no Sermão do Monte. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos, não fizemos milagres, não expulsamos demônios? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. É possível ter uma falsa segurança. A pessoa acha que ele está salvo porque ele é bonzinho, porque frequenta igreja, porque é isso, porque é aquilo. Não. Salvação é só em Jesus. Se você crua em Jesus, você está salvo. Você não crê em Jesus, você pode fazer o que você quiser, não está salvo. Tá? Agora, o outro perigo é de eu estar salvo e não saber que estou, não desfrutar dessa segurança. Por exemplo, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, toma posse da vida eterna. Ou seja, a vida eterna é sua, meu filho. Essa carteira é sua. Não viva passando fome se tem dentro dessa carteira dinheiro para você se alimentar. Ela é sua. Então, toma posse, meu filho. Agora veja bem, outro texto. Vou lá para a carta de João, o Evangelho de João. Ele diz assim no capítulo 6, olha que coisa interessante. 47. Em verdade vos digo. Caramba, isso é bom de memória, hein? Isso é bom de memória. Tem que ter, meu Abraão. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ponto. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Quem está dizendo ser Jesus? Eu posso confiar no que Jesus está falando? Posso duvidar do que ele está falando? Não é fé, é incredulidade. Mas tem mais, olha aqui, João 10. João 10, Jesus vai dizer o seguinte, olha que coisa interessante, versículo 28, ele diz assim, 27 a 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem está dizendo isso? Jesus, posso confiar nisso? Devo. O que ele está dizendo é que se ele deu a você a vida eterna, você está seguro nas mãos dele. Ninguém arranca você das mãos dele. Você nunca vai perecer. Mas vamos a Romanos capítulo 8. Paulo ainda tem dezenas, centenas de textos. Mas vamos a Romanos 8. Olha aqui, Paulo. É porque realmente tem muita gente que tem dúvida, né? Se tem a salvação. Gente, então vamos a Romanos 8, versículo 30, quando Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Olha como assim, Paulo? Ele está trazendo aqui os elos da corrente da graça, predestinação, chamado, justificação, glorificação. Mas a glorificação se dará no futuro. Nem você, nem eu estamos glorificados aqui. Nós precisamos tomar banho, precisamos almoçar, precisamos descansar. Quando nós formos glorificados, nós teremos um corpo de glória, que não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ficar velho, não vai ficar estressado, vai ser um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus. Mas Paulo coloca a glorificação como um fato pretérito, consumado, passado. Por quê? Paulo errou na gramática ou na teologia?
nem na gramática, nem na teologia. Se você foi escolhido, chamado, justificado, você já está no céu. Nos decretos de Deus não há a possibilidade de você se perder, tá? E aí ele vai argumentar no versículo 31 a 39, e ele diz assim, 38 e 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É segurança. Então, quando um crente crê em Jesus e ele vive numa gangorra espiritual, tô salvo de manhã, tô perdido de noite, tô indo para o céu de manhã, tô indo para o inferno de noite, e ele vive nesse tormento emocional sem desfrutar. Está perdendo um privilégio. Termino fazendo uma ilustração muito simplória. Um cidadão foi fazer um cruzeiro. Não sabendo ele que no pacote que ele pagou estavam todas as refeições que estavam ali, levou sua marmita, seus lanches, uma sacola de lanche. Aí o povo está lá degustando os cardápios mais saborosos e ele está lá no canto, sozinho, comendo sua marmitinha. Até que um dia, no final da viagem, alguém diz: mas rapaz, mas você não se junta a ninguém, você fica só no seu cantinho comendo seu lanche, por que você não vai desfrutar? Mas eu posso? Rapaz, está no pacote. Tá no pacote. Tem crente comendo um lanche magro, quando o banquete da graça está para ele, é dele. Ele já desfruta, ele pode usufruir de tudo. Então não desfrutar da segurança da vida eterna é você abrir mão de uma bênção que é sua. Usufrua, desfrute. Agora deixa eu só dizer algo que é importante. Irmãos, esta narração, né, do Hernandes Dias, pastor da Presbiteriana, ele falando sobre a salvação, como foi perguntado para ele, né, se morrer, se está salvo, né? Irmãos, veja bem, o pecado aonde eles pegam aí é um pecado bobo, né? Brigar com a esposa, ficar de mal, né? Ficar com raiva, é um pecado, mas é um pecado bobo, né? Não é um pecado que vai justificar da pessoa ir para o inferno ou deixar de entrar no reino da glória de Deus, né, irmãos? E o que o pastor Hernandes disse aí, logicamente é isso mesmo. É isso mesmo que ele falou. Ele não errou nem uma vírgula, nem um tio aí. Mas nós vemos aí na congregação, quando nós fazemos vídeos, abordamos esse assunto, pecado de morte, para a morte, não vai entrar no céu, né? Vai prestar conta perante Deus. E a gente viu um monte de gente entrando aí falando, não, nós já estamos salvos. Aí coloca Efésios 4, né? Dizendo que pela graça sois salvo, sem ter obras. E que nós aí, né, tem até um vídeo aí que repercutiu ano passado, de um crítico aí, que até falou com um dos nossos irmãos aí, advogado do Braz, né, bateu boca ali no canal, dizendo que o irmão disse que a gente é salvo pelas obras. Irmãos, isso daí, pelas obras, quando nós falamos pelas obras, olha só, nós somos salvos por Cristo Jesus, já estamos com a salvação, aguardando a salvação, já está certa a salvação, beleza? Este áudio que o pastor disse, beleza. Tem aqui, beleza. Só que daqui para frente, o que nós na congregação falamos é esta tal salvação já guardada, e muitos acham, né, que se fizer qualquer coisa, se for para o mundo, for viver no pecado, né, andar bagunceiramente, espiritualmente dizendo, né, ele vai estar salvo também. Mas olha só o que esse pastor Hernandes Dias advertiu após falar isso. Preste atenção. Ah, pastor, então quer dizer que se eu posso ter a vida eterna, então deixa eu viver minha vidinha, deixa eu viver no pecado, curtir todas, beber todas as taças dos prazeres, porque eu tô salvo mesmo. Ah, então tá muito fácil. Quem pensa assim nunca foi salvo, tá? Você que é salvo não faz provisão para o pecado. A Bíblia diz em Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Quem quer viver no pecado é porque nunca foi salvo. Salvo tem prazer na santidade. Mas aí onde que entraria a apostasia?
Apostatar da fé. Ok, apostar da fé tem a ver com o cara que cria e estava salvo. Aí, mais. não, veja bem, a apostasia tem a ver com a religiosidade externa. Você sabe que dentro da igreja de Deus você tem trigo, você tem joio. Você tem ovelha, você tem cabrita. São figuras de linguagem. Você tem salvo e você tem não salvo. Você tem gente que está no hall de membros da igreja visível, mas que não está com o nome no livro da vida da igreja, nunca vamos conhecer. Então, há um momento em que as pessoas vão abandonar de vez essa profissão de fé externa, tá? Apostasia. Mas é impossível que uma pessoa salva deixe de ser salva. Por exemplo, uma pessoa que creu em Jesus, que foi selada com o Espírito Santo, que o nome está no livro da vida, que ela faz parte da família de Deus e a ovelha de Cristo está nas mãos de Jesus, nos braços de Jesus, ela fuja. Então deixa eu só ler um texto para esclarecer isso para você, tá? Está lá em Apocalipse capítulo 13, quando fala do anticristo, o anticristo virá, todos vão adorá-lo. Olha que coisa interessante. Está escrito assim do anticristo: foi-lhe também dado que pelejasse contra os santos, contra os cristãos, contra os crentes, contra os salvos, e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Vamos entender primeiramente isso aqui. Como é que o anticristo vai vencer os santos? No sentido de que o anticristo pode infligir a eles a morte. Por exemplo, chega para você e diz: Duda, ou você nega Jesus ou eu te mato. E o Duda responde: eu prefiro morrer a negar a minha fé em Jesus. Aí vai lá e mata você. Ele venceu você porque matou você. Mas capítulo 12, versículo 11 diz que foi o contrário, os cristãos o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A palavra testemunha é martiria, de onde vem a palavra mártir. Então os mártires foram vencidos. Mas eles venceram, porque a intenção do anticristo não era matá-los, era torná-los apóstatas. Agora eu vou prosseguir a leitura de Apocalipse 13. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão a besta, o anticristo, adorarão todos os que habitam sobre a terra. Agora preste atenção no restante. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todos vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm o nome no livro da vida. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhum cordeiro, nenhuma ovelha para o anticristo. Não há possibilidade daqueles que são salvos de verdade apostatarem. Tá? Agora, vão apostatar todos aqueles que são cristãos. Então, irmãos, a diferença aí está no quê? Né? Ele acabou falando, dando a resposta também para aqueles que querem viver o engano, aqueles que querem viver pecando, né? Quando se fala que já está salvo, é para aqueles que vão até o final. Como a presbiteriana ela tem o conceito da predestinação de salvação, então eles asseguram, né, irmãos, que as pessoas que já estão salvas vão até o final. Por isso que ele menciona denominações. Podemos até pegar para nós essa carapuça, né? Que de dia está balangando, está salvo, e à noite já não está. De dia está salvo, à noite não está. Irmãos, nós cremos em Cristo Jesus, cremos que Cristo, Filho de Deus, e é o próprio Deus, como está no nosso confissão a doutrina. Mas nós também cremos em que o diabo não está só aqui na terra de passagem. O diabo está aqui para enganar o povo de Deus, tentar ludibriar. Agora, o amor de Deus é tão grande com cada um de nós, que mesmo nós, né, errando, pecando, irmãos, ainda há tempo enquanto estivermos com vida. Ainda há tempo
de nós se prostrar na presença de Deus, irmãos, e se arrepender. Imagine, você ainda está com fôlego de vida, você ainda tem a oportunidade, e mesmo você falecendo, morrendo, seu corpo indo para a sepultura, você ainda vai ter, vamos dizer, uma oportunidade daquele grande dia ser tudo pesado. Isso estou falando, irmão, para aqueles que não andam na presença de Deus. Logicamente, aqueles que estão com pensamento em não largar a graça de Deus por nada, né, irmãos? Aqueles que estão com pensamento de qualquer coisa fugir, né, da tentação, fugir do pecado, né, pedir forças para o Senhor, né, irmãos? Esses aí, o coração deles, né, Deus já está sabendo. E logicamente, né, o que ele está falando aí, o pastor Hernandes, que já estamos salvos porque já estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Então ele já dá uma certeza que já estamos salvos. Agora imagine, então, uma pessoa que já está salva, já está ali praticamente com seu passaporte carimbado, a coroa da vida eterna, e ele venha mais tarde não morrer. Se ele morrer, logicamente vai estar salvo. Mas se ele vier fazer algo de um tipo aí que a gente viu aí, eu não vou comentar aqui, mas, né, com crianças, né, irmãos? Fazer algo em que a própria Bíblia condena que não entrará no reino dos céus. Então o pastor disse a predestinação em que a presbiteriana já tem. E muitos vão atrás desta predestinação com os seus pecados, com, né, o seu jeito de viver debaixo da graça de Deus, totalmente torto, errado, e o pior de tudo, não há no seu coração um arrependimento. Então eles se apegam a esses pastores, que o pastor Hernandes não está mentindo, ele está falando corretamente. Só que ele já está falando de uma predestinação, em que a doutrina, em que ele segue em sua denominação. Só que nós da congregação, por quê? De dia está salvo e de noite está condenado. Não é porque a igreja condena, é que a igreja pega esta parte aqui, Bíblia, e expõe claramente que se você andar errado, se você se eslamear no pecado, o teu destino vai ser o quê? A congregação não nos está acusando e nem está falando que você já vai para o inferno. Correto, irmãos? E é isso que muitos, quando nós falamos, né, que nós temos que ser firmes e fiéis para herdar a coroa da vida eterna, muitos chegam aí e falam: vocês já se acham salvos, né? Vocês acham que só vocês vão para o céu e vocês pensam que por obras que vocês têm que se salvar. Correto?
Irmãos, analisando esses áudios aí, o que nós já falamos, eu chego na conclusão em que a congregação é uma igreja em que a oportunidade de muitos se salvar é maior do que uma igreja que se diz a predestinação. Quer dizer, predestina aqueles. Aqueles vão se salvar, já estão com a salvação pronta. Aqueles outros que vão andar errado, né? Que vão, logicamente, andar em pecado, então aqueles ali já são apóstatas. Aqueles já não irão para o reino dos céus. E a congregação anuncia a salvação através também do arrependimento, de você sair do pecado. Nós somos predestinados, né? O céu está predestinado para nós, mas nós todos, né, os que andam na presença de Deus e os que estão andando nos caminhos tortos, o que nós anunciamos é: endireita suas veredas, que você também vai se salvar. Então a predestinação, ela pega dentro de uma igreja não só os que estão ali, entre aspas, que dizem fortes, os que estão já predestinados, e sim os pecadores, os que se arrependeram. Agora, já aqueles que querem viver no lamaçal do pecado, não se arrependeram e ainda blasfema contra o nome de Deus, contra o nome de Cristo Jesus, mesmo esses aí, irmãos, não no caso da blasfema, mas aquele que anda no pecado, se Deus amar a sua alma, santo Deus, Deus purifica a carne e salva a alma. O que vocês acham sobre esta análise? Então a congregação, de uma vez por todas, vocês de outras denominações, ou até pessoas que querem viver no erro, querem viver errando, e vem com essas narrativas em que nós não temos que ter obras, que já estamos já com tudo pago. Como diz o pastor aí, né, que fez alusão, fez aí tipo uma historinha sobre uma pessoa que pagou um cruzeiro e não sabia que estava tudo incluído no pacote. E ele levava a marmitinha dele para comer ali. Teve alguém que chegou e falou: por que você está aí? Vem, está tudo pago. Então, irmãos, o pagamento que nós temos é a salvação da vida eterna. E nós estamos dentro deste navio e não saindo dele, logicamente já está tudo pago. Agora sai deste navio para ver se vai estar pago. Sai, ele que pulasse daquele navio para ver se ele não morria. Vamos usar a historinha do pastor Hernandes. Pastor Hernandes, logicamente a pessoa que estava ali dentro, está tudo pago, tudo um pacote. Vai se deliciar com as comidas, né? No modo de pensar que nós vamos falar. Servir a Deus em espírito e em verdade, vamos mesmo servir a Deus na terra. Está tudo pago. A salvação já está a caminho. Agora, se nós sair desse navio, dessa embarcação, aí tem que se preocupar com a marmita. E olha se essa marmita que for comer não vai estar estragada, não vai estar azeda. Correto? Então vocês entenderam? E, irmãos, deixa aqui a opinião de vocês, é muito maravilhosamente, né, Irmandade dando opinião. Salvação de vida eterna. Pecado de morte para a morte. Se eu morrer amanhã e tiver pecado, eu me salvo? Essa é o tema. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.